Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, como prometido, na nossa série As Bases de uma Vida com Deus. Nós estamos aqui com o nosso irmão Edson. Vamos hoje falar aí sobre uma das bases, que é a oração. O nosso papo bíblico hoje é sobre a oração. Ei, irmão Edson, o que você está achando desse tema, as bases de uma vida com Deus? E o texto que nós vamos estar discorrendo hoje, Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, o que você nos diz aí para os irmãos que estão nos acompanhando? Bom, primeiramente, para o Senhor, para todos que estão acompanhando aí este vídeo. O que eu tenho a dizer sobre a temática é que é um tema muito relevante, né, muito prático até, e necessário. Né? É impossível conceber uma vida cristã com Deus sem que a gente não pense na importância e necessidade da oração na vida cristã, nesse relacionamento. Vamos fazer a leitura do texto, Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Nosso irmão Edson vai fazer um breve comentário sobre este versículo. Bom, irmãos, fazendo jus aí ao tema, né, dessa série de estudos, as bases de um relacionamento com Deus, tendo a oração como o primeiro, né, nessa sequência, nessa lista de estudos, o versículo aqui de Filipenses 4,6, ele é muito pertinente e muito provocador até, né? Quando ele diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Né? Como eu acabei de mencionar minutos anteriores, o pastor Ronaldo foi até feliz em escolher primeiramente a oração para introduzir essa série, tendo em vista que todo relacionamento ele é impossível sem que haja aí um diálogo, né? Uma conversação. Com Deus não é diferente. Se nós queremos, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida cristã, na nossa vivência com Deus, ter essa proximidade, ter o conhecimento necessário acerca de Deus, descobrir quais são as vontades de Deus para a nossa vida, né? É necessário que nós partamos primeiro da oração. A oração é a porta que dá esse acesso de conhecer o nosso Pai, de conhecer a sua vontade para com nossas vidas, né? De descobrir quais são, de fato, os planos e os projetos de Deus reservados para nós, né? E é importante que, com base nesse versículo aqui, pastor, há uma recomendação do apóstolo Paulo com relação à ansiedade, ao fato de nós andarmos ansiosos. Ele diz, olha, não andeis ansiosos, não fiqueis inquietos, mas antes lançai diante de Deus aí todas as vossas ansiedades por meio de oração, súplica e ação de graça, né? Ou seja, até mesmo a ansiedade, o fato de andarmos ansiosos, esse problema aí ele é resolvido quando nós desenvolvemos uma vida de oração com Deus, né? Só para a gente ter a ideia da dimensão, da importância que é o fato do cristão ter uma vida de oração com Deus, viu, pastor? E a oração, ela não pode ser ocasional, ela não pode ser
acidental. A oração ela tem que fazer parte de um programa ou de um projeto devocional do crente, certo? Então, nós só temos um relacionamento mesmo efetivo com Deus se nós temos uma vida efetiva de oração. E isso é muito importante frisar aqui. Exatamente. E o que Paulo ele fala nesse texto, né, aos irmãos aí de Filipenses, nós vemos aí na primeira parte, né, do texto, quando ele diz: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, né, com ação de graças. Então Paulo ele está falando aos irmãos de Filipenses, ele está orientando os irmãos dizendo: olha, que Deus venha conhecer o que vocês precisam, a necessidade de vocês, não pela sua onisciência ou a sua onipresença, mas pelas suas orações. O interessante é, se Deus, sendo Ele todo-poderoso, sabe de tudo que eu preciso, conhece todas as minhas necessidades, por que eu tenho que colocar diante de Deus, em minha oração, aquilo que eu preciso, sendo que Deus já sabe de todas as coisas, né? Eu chego até a pensar como um pai, e também você como pai deve concordar comigo, por exemplo, quando o filho chega próximo do pai, que pede ele algo, o pai sabe que ele precisa, mas quando ele pede, parece que toca um sentido mais forte no coração, né? E o texto lá de Mateus 7, onde diz o seguinte: vocês sendo mal, os vossos filhos pedir uma serpente, você não vai dar. Pedir uma coisa ruim, você não vai dar, né? Pedir alguma coisa a vocês que seja positivo para eles, você não vai dar coisas ruins, vocês vão dar coisas boas. Assim também é o vosso Pai que estais no céu, né? Ou seja, Deus, Ele olha para nós e Ele vê, né? Deus, Ele tem prazer, Ele tem desejo de ver nós nas orações, nas súplicas. O que você me diz sobre esse pensamento? Se Deus, sendo Ele conhecedor de todas as coisas, por que eu tenho que colocar diante de Deus, nas minhas orações, as minhas necessidades? É interessante esse ponto, né? Eu posso encontrar, a gente pode ver um paralelo com relação a isso, por exemplo, naquela narrativa nos evangelhos sobre aquele cego lá no caminho de Jericó, né? A Bíblia diz que Jesus ia passando ali, né? E aquele cego, ao ter conhecimento de que era Jesus que estava passando ali, começa a clamar, né? Começa ali a gritar em voz alta pelo Messias, pelo Cristo. E Jesus manda chamar aquele homem e faz uma pergunta, né? O que queres que eu te faça? Ora, nós sabemos que Jesus, ele era Deus e com certeza ele tinha o conhecimento da necessidade ou do desejo daquele cego naquele momento. Ele conhecia isso, mas ele faz uma pergunta, né? O que queres que eu te faça? Estava muito óbvio de que aquele cego, o que ele mais desejaria naquele exato momento era enxergar, né? E daí vem a pergunta que o pastor acaba de fazer. Se Deus sabe, tem conhecimento daquilo que eu quero ou daquilo que eu preciso, por que eu devo pedir então? Por que eu devo manifestar esse desejo em oração a Deus, uma vez que Ele já sabe do que eu necessito, né? Jesus também sabia do que aquele homem necessitava. No entanto, Jesus espera que aquele homem manifeste o seu desejo, né? Externe exatamente a sua necessidade. Ora, Senhor, eu quero ver. E daí Jesus manifesta, né, a cura na vida daquele homem, certo? Então, não é suficiente, vou usar essa expressão, apenas Deus conhecer o que nós necessitamos, certo? Porque Ele conhece todas as coisas pela sua onisciência.
mas é necessário que nós, como filhos, como necessitados, cheguemos até o nosso Deus, até o nosso Pai, manifestemos a Ele a nossa necessidade, aquilo que nós queremos que Ele nos faça, para que Ele possa realmente efetivar, né, realizar essa necessidade do nosso coração, né? Então a oração é exatamente isso. E aí entra exatamente o texto que nós começamos aqui no início, certo? O que o apóstolo diz aqui, né? Que os vossos, versículo de número 6, né? Que os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus. De que maneira? De que maneira os nossos pedidos, de que maneira os nossos desejos, de que maneira as nossas necessidades, ela tem de ser conhecidos diante de Deus, por meio da oração, por meio da súplica, com ação de graça, né? Então, parece algo meio contraditório, ou como que eu possa dizer aqui, sem sentido, uma vez que Deus conhece da minha necessidade, e assim Deus espera que nós venhamos manifestar primeiro nossas necessidades para que Ele possa realmente satisfazê-las, né, pastor? Verdade. E já passando para o fim, para nós concluirmos este vídeo, este pensamento sobre a oração, algo que ele fala aqui sobre as súplicas, né? Suplicar. E fala também sobre a ação de graças. O que dá a entender aqui é quando Deus, ele usa Paulo a escrever os irmãos de Filipenses, fala, olha, vocês precisam suplicar. Vocês têm que persistir, ser perseverante na oração. E outra coisa, vocês têm que ser grato. Então, quando eu estou orando, quando eu estou clamando a Deus, eu devo entender que Deus, ele está ouvindo a minha oração. E entender que ele vai responder. E quando Paulo fala sobre ação de graças, Paulo está falando aqui sobre manifestar a nossa fé, né? Onde nós podemos manifestar a nossa fé. Porque se eu peço algo a Deus, eu clamo algo a Deus e entendo que Deus vai responder e eu começo a fazer ali uma oração de agradecimento, automaticamente eu estou dizendo para Deus, olha, eu sei que o Senhor há de responder esta oração. E voltando lá em Mateus 7, Jesus disse, olha, quem bate na porta vai ver ela abrindo. Quem pede, uma hora ou outra vai ter a sua resposta que ele precisa. Então a oração, ela precisa ter ali uma persistência, né? Nós precisamos ter uma vida de oração, ainda mais esses dias que estamos vivendo aí nessa pandemia, onde a gente tem cada tipo de notícias, tantas coisas acontecendo, se faz necessária a oração. Eu me lembro da história de Ko Yong-Soo, não sei se você já leu alguma biografia dele, onde ele fala que na época que ele começou o seu ministério, hoje é uma das maiores igrejas da América Latina, e quando ele estava orando, precisando de uma escrivania e precisava de uma bicicleta, 3 meses orando. E um dia o Espírito Santo chega e fala com ele orando e fala, Ko Yong-Soo, você tem orado, mas você não tem especificado nas suas orações o que de fato você quer. E ele pegou e falou a cor da bicicleta, a bicicleta verde que ele queria, falou o modelo da bicicleta, a escrivania, falou o modelo do trem de escrever lá, o modelo até da cadeira para ele sentar. 3 meses depois, ele recebeu exatamente da forma que ele pediu. Então se faz necessário colocarmos diante de Deus. A oração, o poder da oração é algo imaginável, algo indesconhecível. Tem um livro do bispo Daikon, da África, e ele fala sobre a oração, e ele conta uma experiência de um pastor da África, da região da África. Um irmão muito humilde, ele veio a falecer, e o pastor estava lá no velório, chega a família, a esposa, os filhos começam a chorar.
e sem saber o que fazer, porque ele era através dele que trazia o mantimento para casa. E ele dobra o joelho lá do caixão, coloca a mão sobre o defunto e começa a orar. 4 horas de prazo, ele orando. E os jornalistas começam tendo conhecimento e vão lá e tirando foto, e de repente o morto lá ressuscita. E quando ele ressuscita, aí ele começa a contar. Se eu estava no paraíso, no lugar de descanso, e de repente o Senhor, ele disse, olha para baixo, e eu vi o meu corpo dentro do caixão, minha família do lado, e o meu pastor orando, dizendo, Senhor, eu não aceito que o teu servo vá agora, a família dele precisa dele, os filhos dele precisam dele, a família vai passar necessidade. Aí ele contando a experiência dele, ele disse que o Senhor fala para ele, disse, olha, você não pode ficar aqui, você tem que retornar para a terra. E ele pergunta, mas Senhor, mas por quê? Ele diz, porque o seu pastor não deixou você ficar aqui, através da oração. Ou quando eu li essa parte desse livro, comoveu meu coração. Então, a oração, queridos irmãos que estão nos acompanhando, é um mecanismo que nós temos, um trilho, como um trem, que nós temos que trilhar para chegarmos na vitória, para chegarmos ao destino final. Né? Que o Senhor Deus venha conhecer as nossas vidas através da oração. O mundo, você concorda comigo, Edson, que o mundo físico ele é dominado pelo mundo espiritual? Com certeza. Né? Agora imagine um cristão que não ora. O que você me diz sobre isso? É lamentável, né? Um cristão que não ora, uma vez que o mundo físico é dominado, né, influenciado pelo mundo espiritual, o cristão que não ora, ele vai ser influenciado, né, por uma personagem não muito agradável, né, pelo mal, vamos assim dizer. Ele vai estar suscetível, né, a receber essa influência ruim. Né? A oração, ô pastor, além de ser um diálogo com Deus, um canal de conversa que nós mantemos com Deus, ela também serve como um mecanismo de blindagem. Né? Ela é tão poderosa que ela nos blinda, né, de ações do mal, ações do nosso inimigo. Né? E uma vez que o crente, o cristão, ele tem uma vida, né, de oração defasada, esse crente está suscetível a ser atingido pelas setas, pelas influências, né, do nosso adversário. Eu vejo dessa maneira, né, que a oração, além de ser uma forma de conversar com Deus, uma chave que pode tornar possível muitas coisas, ela também é um mecanismo que nos blinda de muitas coisas também. E psicologicamente falando, interessante que a própria psicologia atual, psicologia moderna, isso é comprovado cientificamente falando, que a oração, ela produz na nossa mente um lado positivo, a ideia de você estar de joelho conversando com alguém superior a você, passa uma mensagem para o nosso interior, para a nossa mente, uma mensagem de quietude, de que tem alguém cuidando de mim. Então aquilo automaticamente, quando chega no meu cérebro, isso vai ser compartilhado para todo o meu corpo, para todas as emoções, isso vai atingir todas as áreas. Fora o lado espiritual que nós estamos falando do lado científico. Cientificamente, digamos aí para a questão dos ateus, né, aqueles que não acreditam em Deus. Vamos pegar só a parte cientificamente. Cientificamente falando, só o fato, digamos que eu fosse um ateu, não acreditasse em um Deus todo-poderoso como nós acreditamos, se eu conseguisse produzir na minha mente a ideia de que eu estou conversando com alguém mais superior do que a mim, isso já iria trazer para mim muitos benefícios, psicologicamente falando. Aí é onde entra aquela questão que você falou aqui. Não estejais inquietos por coisas alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas.
não estejais inquietos em coisas alguma. Isto, o que Paulo está dizendo aqui? Não estejais inquietos. O que acontece? A pessoa está abalada emocionalmente. Então, a oração ela é uma terapia, além de ela agir no campo do campo espiritual, é uma terapia para a alma, para a emoção. É algo muito forte, né? A ideia da oração. Por isso que Jesus, quando ele vai falar sobre a oração, ele chama os seus discípulos e dá uma aula para eles, né? Falando ali sobre a oração do Pai Nosso. Você vê que ele traz ali uma aula para eles sobre a oração, a importância da oração. A Bíblia diz que Jesus passava a noite em oração, né? Então é isso aí, irmãos. Nós já vamos ficar por aqui. Irmão Edson vai estar aqui dando suas últimas considerações e nós já vamos estar encerrando. Bom, Edson. Foi um prazer estar partilhando, fazendo parte aqui desse vídeo, juntamente com o pastor Ronaldo, né? Que carinhosamente solicitou minha presença aqui. E um prazer também estar podendo compartilhar desse tema tão importante com todos vocês aí que nos assistem nesse exato momento. Continuemos a desenvolver, a praticar uma vida efetiva de oração, né? Nós só podemos explorar tudo aquilo que realmente Deus tem para nós partindo primeiramente da oração. Nós só podemos conhecer profundamente a Deus, que é o nosso Pai, se nós primeiramente desenvolvermos uma vida de oração. O crente, pastor, para finalizar aqui, ele é uma pessoa que detém um poder muito grande, concedido por Deus. Deus dá ao crente um potencial muito grande, mas para que esse potencial ele seja explorado, ele seja trabalhado, isso só acontece por meio de uma vida efetiva de oração, certo? A oração, ela nunca é pouco. A oração, ela sempre beneficia não só o que está orando, como também aqueles que vivem ao seu redor, sua casa, sua família, seus amigos, todos que vivem ao seu redor. Só lembrando que se você tiver alguma pergunta a fazer, alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que no próximo vídeo a gente vai estar esclarecendo a sua dúvida. Se tiver alguma sugestão de tema que você queira que nós abordemos aqui, por favor, coloque aí também nos comentários e a gente vai estar fazendo uma examinada e acatando, quem sabe, aí a sua indicação de tema. Glória a Deus. Isso mesmo. E também, queridos, nós vamos estar fazendo aí uma apostila baseado nesse tema que nós estamos discorrendo. No último vídeo, atenção, no último vídeo, nós vamos deixar o link do e-book, né, PDF. Você que acompanhar nossos vídeos, essas aulas, você vai ganhar o e-book de graça com esse tema que estamos discorrendo aí, que é as bases de uma vida com Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família de uma forma toda especial. Comenta aí, deixa o seu like e que Deus continue abençoando a sua vida.